O Campeonato Nacional de Velocidade voltou à pista depois do interregno devido à pandemia e foi o Autódromo do Estoril que recebeu a primeira jornada, cumprindo todas as indicações da Direção-Geral de Saúde. Uma primeira jornada à porta fechada e sem convidados no paddock. 84 pilotos estiveram inscritos nesta primeira ronda da competição que marca de facto o regresso à atividade. Portugal foi o primeiro país da Europa a voltar ao desporto motorizado. Algumas novidades, muitos pilotos novos, estreantes alguns, também uma nova competição, o troféu Tuono Cup, em que os pilotos correm nas Aprilia Tuono, e a presença de Miguel Oliveira, ele que treina para o Mundial MotoGP, correu aqui com as Superbike portuguesas. A Copa Dunlop Motoval teve corridas no sábado e no domingo e no que toca à classe 1, ambas foram vencidas por Henrique Gouveia, mas não de forma destacada. Na primeira corrida, apenas 0,2 de segundo de diferença para o segundo, que foi Ricardo Silva. Diogo Queiroz ficou na terceira posição, ele que foi quarto na segunda corrida. Na segunda ronda, Henrique Gouveia repetiu a dose, voltou a vencer, mas o despique ficou entre o segundo e terceiro classificados, com Vítor Barros e Ricardo Silva a terem apenas 15 milésimas de segundo de diferença. Vítor Barros, que foi sétimo na primeira, ficou na segunda posição e Ricardo Silva na terceira. Quanto à classe 2, venceu ambas Christophe Larouane. 1 segundo de diferença, pouco mais, em ambas as corridas para o segundo classificado, que foi sempre António Geirinhas. Houve alteração na terceira posição, já que Rui Palma foi terceiro na primeira corrida, ele que não participou na segunda. O último lugar de pódio na segunda corrida foi para Hugo Lopes, que tinha sido sexto na primeira. Partilharam a pista do Autódromo do Estoril o troféu TLC, a Taça Luís Carreira, com menos pilotos este ano, também a Kawasaki Z-Cup e a novidade deste ano, que é a Tuono Cup, em que os pilotos correm todos com as potentes Aprilia Tuono. Quanto ao troféu Taça Luís Carreira, menos participantes nesta primeira jornada da competição CNV. O único representante da classe Superbike foi Pedro Dias. E na classe Open, João Curva venceu ambas as corridas, destacadamente em relação ao outro representante da classe, Fernando Mercier. Em pista estiveram também as potentes máquinas japonesas Kawasaki para a Kawasaki Z-Cup e a novidade da edição deste ano, que é a Tuono Cup, em que os pilotos correm nas potentes Aprilia Tuono. Participou na Kawasaki Z-Cup Miguel Vilares, como é costume. Foi ele o vencedor, destacado com mais de 9 segundos de diferença para o segundo Luís Franco, terceira posição para Miguel Sousa. Outro participante da Kawasaki Z-Cup estreou-se na prova estreia, o troféu Tuono Cup, Paulo Vicente. Foi ele o vencedor com mais de 13 segundos de diferença em relação a Duarte Amaral, que viria a ser segundo. O terceiro posto na primeira corrida para Anselmo Vilardebo. E trocaram depois de máquinas. Paulo Vicente na segunda corrida correu na Z-Cup e Miguel Vilares correu na Tuono Cup e foram também ambos vencedores. Paulo Vicente na Z-Cup com mais de 8 segundos de diferença em relação a Luís Franco, que voltou a ser segundo, terceiro posto para Ricardo Pires e Miguel Vilares trocou de máquina, manteve a posição, foi primeiro com mais de 2 segundos de diferença em relação a Duarte Amaral, que voltou a ser segundo, terceiro posto para Pavel Bogdanov. Muitos jovens pilotos presentes nesta ronda inaugural do Campeonato Nacional de Velocidade. A prova de que a promoção e captação de jovens pilotos da Federação de Motociclismo de Portugal está mesmo a dar frutos. 12 pilotos nas 300 e 10 pilotos nas Moto 5. Em Super Sport 300 houve uma grande luta entre Tomás Alonso e também Diniz Borges para a obtenção de lugares de pódio, um segundo ou terceiro. Menos de um segundo, 36 milésimas de segundo separaram os dois pilotos. Tomás Alonso acabou na terceira posição. Diniz Borges ficou no segundo lugar, a mais de 12 segundos do piloto que se destacou. O piloto vencedor do título ano passado de Vila Nova de Santo André, Pedro Fragoso, foi o vencedor da Super Sport 300. Nas pré-Moto 3, o campeão em título Kiko Maria não esteve presente nesta ronda inaugural do CNV. E o domínio foi por isso para Gonçalo Ribeiro, que esteve sempre à frente. Parecia estar já tudo encaminhado para vencer a corrida. No entanto, a 3 voltas do fim teve problemas com a corrente de transmissão e foi arredado da luta e da corrida. Assim sendo, beneficiou Ivan Hernandes. Foi ele o vencedor a mais de 5 segundos de diferença para o segundo classificado, que foi Daniel Bento. Respirou-se a juventude também na competição 85 GP Moto 4 e Mir Moto 5. Muitos pilotos estreantes, muitos deles pela primeira vez num autódromo, já que até aqui tinham corrido em kartódromos.
e muitos vindos também da captação de jovens pilotos pela Federação de Motociclismo de Portugal. Em Moto 5, Pedro Matos ficou na terceira posição, travou com Manuel Branquinho uma intensa luta, menos de 3 segundos de diferença entre ambos os pilotos. E o primeiro lugar foi para Martim Marco, venceu destacadamente esta corrida. O piloto de Coimbra fez também aqui a sua estreia. Nas 85 GP Moto 4, a vitória sorriu de forma destacada a um estreante na matéria também, Afonso Almeida, jovem piloto da Charneca da Caparica, que se estreou aqui no Autódromo do Estoril. A outra representante da classe, a jovem Naama Rosa, ficou na segunda posição. Várias presenças femininas em pista. Em Moto 5, Bárbara Magro, Rafaela Peixoto. Em 85 GP, Naama Rosa. 2 corridas para a Superbike e também a Super Stock 600 nesta jornada inaugural, como vai ser a panágio nas próximas jornadas. Há competição dupla para as principais classes do CNV. Em Super Stock 600, 2 representantes que fizeram o seu percurso pela Copa Dunlop Motoval. Dani Trells, o vencedor do ano passado, que ficou na segunda posição em ambas as corridas. O vencedor destacado em ambas as corridas foi Jaime Coelho. Ausências notadas nesta primeira ronda no que toca a Superbike, as de Rui Marto, que não conseguiu ter, devido à pandemia, os componentes necessários para que pudesse ter a sua moto pronta, e também de Tiago Magalhães, que logo nos treinos partiu o motor da sua máquina, não podendo entrar em competição. E se houve ausências notadas, houve uma notável presença, a de Miguel Oliveira, que treina para o Mundial MotoGP e correu aqui com as Superbike portuguesas. E foi Miguel Oliveira, naturalmente, a arrancar à frente nestas 15 voltas de competição da primeira corrida e, de forma destacada, assumiu a dianteira. Lá atrás vinha Ivo Lopes, o detentor do título, e também Pedro Nuno, ainda André Pires e Tiago Coleto, logo depois. De facto, o outro andamento para Miguel Oliveira, de forma destacada sempre à frente. Atrás vinha Ivo Lopes, só que o campeão nacional, à passagem da terceira volta, sofreu uma queda entre as curvas 2 e 3 e por isso aproveitou Pedro Nuno para assumir a segunda posição. André Pires vinha sempre atrás e lá bem à frente. Miguel Oliveira é de facto o outro andamento. Refira-se a presença de Tiago Dias, piloto que voltou às Superbike passados 8 anos, acabou na 6ª posição. Lugares de pódio nesta primeira corrida: André Pires foi terceiro, Pedro Nuno segundo e, destacadamente, Miguel Oliveira foi o primeiro a cortar a meta. Arranquei minimamente bem, vi os pilotos da frente a irem um pouco embora, por consequência vi o meu adversário direto a cair e desde então foi gerir e consegui levar a moto inteira até ao fim. Repetiu-se também o mesmo arranque na segunda corrida de domingo, com Miguel Oliveira a tomar de imediato a dianteira, que nunca mais largou. Imprimiu até mais ritmo, baixando o tempo de 1:40 para 1:39 nesta corrida de domingo. Atrás dele estava Ivo Lopes, atrás de Ivo Lopes, Pedro Nuno e depois André Pires, Romeu Leite e João Silva completavam os lugares da frente nesta segunda corrida. Ivo Lopes, que enalteceu a presença em pista de Miguel Oliveira como fator de motivação e de evolução. Correr com os melhores traz sempre maior traquejo, como referiu o piloto, que é o detentor do título português. Ivo Lopes andou sempre à frente de Pedro Nuno e Pedro Nuno à frente de André Pires e Romeu Leite. Esta corrida não chegou ao fim, já que a 3 voltas do fim, o motor da máquina de Tiago Dias partiu, largou óleo em pista, motivou a queda de vários pilotos, incluindo a queda de Ivo Lopes. Foi assim interrompida a competição e Ivo Lopes conseguiu ainda ter o lugar intermédio do pódio, atrás de Miguel Oliveira e à frente de Pedro Nuno. Uma prova boa, consegui arrancar, o objetivo não era o Miguel, mas consegui abrir distância para o terceiro classificado. Mas depois faltava 3 voltas para o final, aconteceu uma coisa que estava imprevista, foi uma moto que perdeu óleo e a 50 a hora caímos, não estava dentro dos planos. Foi uma corrida boa, mantinha um ritmo bom de corrida, mas estou um bocadinho chateado porque foi um fim de semana muito mau, 2 quedas, mas é levantar a cabeça e ir para a próxima.
O Campeonato Nacional de Velocidade foi ao Autódromo Internacional do Algarve para a segunda ronda, depois da estreia no Estoril, fazendo com que Portugal fosse o primeiro país da Europa a voltar ao desporto motorizado depois da pandemia. Com toda a segurança e à porta fechada, muito sangue novo em pista nesta segunda ronda também. A exemplo, as Super Sport 300 têm o dobro dos participantes, de 6 para 13 pilotos, em relação ao ano passado. O mesmo se aplica às Moto 5, com uma dezena de jovens em pista. Para lembrar que aqui no Algarve aconteceu algo inédito, recorde de pista para Ivo Lopes, que mostrou um andamento superior nesta segunda ronda do campeonato. Estamos com imagens da Copa Dunlop Motoval, um troféu para pilotos menos experientes, com 2 classes em competição e também 2 corridas. Vencedor à geral na primeira corrida, Ricardo Silva. Ele foi também o vencedor da classe 1. Atrás dele, Henrique Gouveia, da Team Target Yamaha. Último lugar de pódio para Diogo Queiroz. Quanto à classe 2, o segundo lugar à geral foi para Christophe Larouani, o francês que venceu a classe 2, à frente de Hugo Lopes, terceira posição para António Geirinhas. Quanto à segunda corrida, voltou a vencer à geral Ricardo Silva, venceu também a classe 1 e mantiveram-se os outros lugares de pódio, Henrique Gouveia e Diogo Queiroz, segundo e terceiro classificados. Houve alteração de lugares no que toca à classe 2, na segunda manga, já que depois de Christophe Larouani, que voltou a vencer, foi António Geirinhas, segundo, e Hugo Lopes, o terceiro. Muitos pilotos a partilharem a pista nos troféus Z-Cup, Tuono Cup e troféu Taça Luís Carreira. No troféu TLC, 3 classes, Super Sport, com vitória de António Reis, único representante da classe Superbike Pedro Dias. João Curva saiu vitorioso em LC Open, Albert Wilsmeier ficou na terceira posição, Fernando Mercier na segunda. João Curva venceu à geral, imprimiu um bom andamento e foi vitorioso também na classe LC Open. Quanto ao troféu que põe em pista as máquinas Aprilia Tuono Cup, terceiro posto para Pavel Bogdanov. Esteve à frente no início do Duarte Amaral, mas a 2 voltas do fim foi ultrapassado por Paulo Vicente, da dupla Vicente e Vilares. Eles que foram segundo à geral, terminaram na primeira posição. O troféu Tuono Cup na primeira manga. Primeira manga para a Z-Cup, com a dupla Vilares e Vicente a voltar a ganhar. Último lugar de pódio para Ricardo Pires, Luís Franco na segunda posição do pódio. Voltou a vencer este troféu das máquinas Kawasaki, a dupla Vilares e Vicente, aos comandos da Mota, o Miguel Vilares. Houve mais peripécias no que toca à segunda manga desta corrida, já que houve uma bandeira vermelha a interromper a meio as 10 voltas. Nas segundas voltas compridas, tudo igual na Taça Luís Carreira, no que toca à classe de Super Sport e também Superbike. Já diferente na classe Open, porque João Curva, que tinha sido o primeiro à geral na primeira manga, não concluiu e por isso Albert Wilsmeier foi o vencedor dessa classe. Nas Z-Cup, a dupla Vilares e Vicente voltou a vencer, com mais de 7 segundos de diferença para Ricardo Pires e mais de 9 segundos para Luís Franco. Quanto à Tuono Cup, Duarte Amaral desta vez foi o vencedor, ele que foi o primeiro à geral nesta segunda manga, deixou para trás Anselmo Vilardebo e Pavel Bogdanov. Sempre emocionantes as provas dos pilotos mais jovens Super Sport 300, que demonstra bem a irreverência dos jovens pilotos que deixaram aqui mais uma marca nesta segunda ronda no Algarve. Bom andamento, escassa diferença entre os pilotos. Em Super Sport 300, Vasco Estorrado, do time Motoclube de Lolé, foi o terceiro classificado, ficou a pouco mais de 3 segundos do segundo classificado, que foi Pedro Fragoso. Pedro Fragoso, nas últimas 2 voltas, viu-se ultrapassado por Tomás Alonso e o piloto Yamaha ficou por 2 milésimas de segundo na segunda posição. Mesmo no fim da prova, Tomás Alonso imprimiu mais ritmo à sua Kawasaki, ultrapassou Pedro Fragoso e acabou por vencer a corrida. Nas pré-Moto 3, Daniel Bento, nos treinos cronometrados, tinha feito a pole, saiu à frente, mas logo no início sofreu uma queda, corrida interrompida e no reatar, Gonçalo Ribeiro tranquilamente conseguiu gerir a sua velocidade e a sua Bion e cortou a meta à frente de Ivan Hernandes e de Bruno Sarreta. Gonçalo Ribeiro, que teve uma primeira ronda muito azarada com uma avaria na sua máquina, veio provar ao Algarve que está pronto para discutir o campeonato até ao fim. Foi ele o vencedor, com mais de 10 segundos de diferença para o segundo classificado. Mais juventude no asfalto do Autódromo Internacional do Algarve, na partilha de pista das 85 GP, Moto 4 e Moto 5. 2 meninas em Moto 5, Rafaela Peixoto, uma das meninas na segunda posição, deixou para trás o piloto espanhol Diego Pazos e ficou à frente, destacado em Moto 5, Martim Marco.
E o primeiro à geral e por isso vencedor da sua classe, Moto 4, foi Afonso Almeida, o único piloto a rodar abaixo do minuto 20. Muito aguardada sempre a corrida da principal classe da competição CNV, a de Superbikes, que partilha o asfalto com as Supersport 600. Notada a ausência de Miguel Oliveira, que esteve presente na primeira ronda, já prepara a rentrée para o Mundial MotoGP, e também ainda a ausência de Rui Marto, que voltará com a sua máquina pronta na próxima ronda, a terceira do campeonato deste ano. O campeão do ano passado conseguiu o melhor tempo nos treinos, ainda assim não teve o melhor arranque, saiu à frente Tiago Magalhães. No entanto, cedo Ivo Lopes conseguiu ultrapassar e assumir a dianteira. De facto, com bom andamento, o piloto que é o detentor do título. Ainda no início da corrida, André Pires, o piloto transmontano, sofreu uma queda à passagem da segunda volta e não voltou mais a esta primeira manga de competição na segunda jornada no Algarve. Lá atrás, apenas pouco mais de 0,2 de segundo separaram Romeu Leite de Tiago Cleto. Romeu Leite foi quinto, Tiago Cleto foi quarto classificado, ambos aos comandos das suas Yamaha. Este é o piloto Tiago Magalhães, da Aprilia Portugal Racing Team. Tiago Magalhães tinha tido um mau início de campeonato na ronda inaugural, viu o motor da sua máquina partir, não pôde pontuar. Aos comandos da sua Aprilia conseguiu o último lugar de pódio. E este é Pedro Nuno, mais um aos comandos de uma Yamaha, é da Team Target Yamaha. Pedro Nuno rodou sempre atrás de Ivo Lopes. Uma corrida inteligente, já que Pedro Nuno tinha pontuado no Estoril, nas duas mangas, enquanto Ivo Lopes apenas pontuou numa. Pedro Nuno ficou a 7 segundos de distância de Ivo Lopes, que de facto imprimiu um andamento diferente dos adversários. O piloto, que corre agora com uma nova BMW, está cada vez mais adaptado à nova máquina. Imprimiu um ritmo forte que lhe permitiu estar na liderança quase do princípio ao fim. Nas Superstock 600, em ambas as mangas, ficou à frente de Jaime Coelho, o piloto Dani Dreles. Estamos a ver um momento em que Ivo Lopes consegue o primeiro lugar logo no início da segunda corrida de Superbike. Ivo Lopes, que tinha conseguido a pole, não conseguiu arrancar bem. Pedro Nuno fê-lo melhor, mas depois, com aquela ultrapassagem interior, assumiu a dianteira, que não mais largou, até ver a bandeira de xadrez. Muito idêntica esta segunda manga em Superbike, com Romeu Leite e Tiago Cleto lá atrás, num andamento muito semelhante. 54 milésimas de segundo separaram estes dois pilotos. Já tinha acontecido algo semelhante na primeira manga. Desta vez, Romeu Leite ficou na quinta posição, à frente de Tiago Cleto, que foi sexto classificado. À frente de ambos, André Pires, que esteve sempre na quarta posição. Ele e a sua equipa recuperaram a moto depois da queda na primeira manga para esta segunda manga. E o piloto rodou sempre na quarta posição, aqui o vemos, aos comandos da sua Yamaha. Este é Tiago Magalhães, manteve-se tudo igual nas primeiras posições. Tiago Magalhães, o piloto aos comandos da sua Aprilia, ficou a 15 segundos, pouco mais, de Ivo Lopes. Tiago Magalhães, que também não começou bem este campeonato, com azar já referido na ronda inaugural no Estoril. Segundo posto para este piloto, Pedro Nuno, corre também em Yamaha. Apesar de não ter vencido nenhuma prova, é ele que comanda o campeonato, depois desta segunda jornada. Aqui vemos o piloto que rodou sempre atrás de Ivo Lopes, que voltou a imprimir o seu andamento. E até arriscou mais do que na segunda corrida. E por isso conseguiu o tempo recorde de 1 minuto 45,6. E desta feita, Ivo Lopes tornou-se o piloto do Campeonato Nacional de Velocidade a cumprir a volta mais rápida de sempre aqui na pista Algarvia. E com esta dupla vitória no Algarve, assume o segundo lugar do campeonato com 70 pontos. E aqui vemos os pilotos no pódio: Ivo Lopes, Pedro Nuno e Tiago Magalhães. Cheguei com uma atitude diferente do Estoril. No sábado, na qualificação, fomos rápidos, bati o meu tempo daqui, fomos para a corrida. Não nos correu como a gente estava à espera, ganhámos, mas a moto respondeu de uma maneira que não estávamos à espera, porque mudámos de composto de pneu. E foi assim, saí dedicado, decidido, a apertar desde o início até ao fim, e foi assim, conseguimos 45,6, recorde de pista. Quero agradecer a toda a estrutura, agradecer à Eni e a todos que estão comigo, e uma vez mais à BMW Motorrad por me ter conseguido pôr a andar muito rápido e a fazer uma moto e a conhecer este novo modelo da BMW com o Luís Fuentes. Muito obrigado.